Boa noite, meus amigos. Eu tô aqui com LC do Humor e o Lucas do Gera, não é isso? Isso. Galera, uma entrevista aqui, só um minutinho aqui, rapidinho com vocês. Pessoal, o que é que vocês acham aí da bandeira LGBT? Rapaz, não tenho o que falar não. A favor, a favor. A favor. E tu? Eu também tenho nada contra, não. Nada contra não, nada contra. A favor. Esse é dentro. É dentro. Como é, mano? É dentro. Não, assim Como é? É dentro, sem besteira. Ah, sim, eu sei que tá... Eu também sou totalmente a favor. Agora a questão aí é assim, o cara tá na beira-mar e o cara se deparar com uma situação dessa daqui. Olha isso aqui. Ah, mano. Lá ele aí é loucura. Mano, tá doido. Aí é loucura, aí é Aqui não, loucura. aqui não. Aí nós não, Aí né? é loucura, mano. Tu é doido. Não entrar nisso aí, não. Aí não foi não. Isso Foi aí não, aqui não. Aí é montagem aí, né, mano? Aí é loucura. Isso aí é montagem, É montagem. Claro.